impacto que causou, como este e outros, sempre aparecerão os oportunistas. Eu os rotulo, Luciana, de abutres do sofrimento alheio. É uma gente que a mim, eu vou adiantar, não merece o meu menor respeito. Porque não participam da investigação, não participam do caso e deles se utilizam para ganhar a pior notoriedade possível. Há várias formas de nós nos tornarmos notórios. Uma delas é provarmos nacionalmente que somos abutres e imbecis. Quando a gente desrespeita a este nível o sentimento das pessoas envolvidas, porque há uma família por trás, várias famílias por trás, há parentes, vizinhos, pessoas que foram... A mãe, pessoas que foram absolutamente... Os irmãos. Desrespeitadas, os pobres irmãos pequenos, os avós, todo mundo. Os garotinhos que estão aí privados de tudo. Os avós que devem estar sofrendo horrores. O que eu não consigo entender, o que eu não consigo compreender, e isso talvez só mesmo a nível de uma explicação de uma psiquiatria forense, é o que leva a pessoa a querer esse tipo de notoriedade. Quando a gente coloca um acidente doméstico envolvendo uma criança de tão tenra idade, qualquer pessoa minimamente envolvida nessas questões sabe que, neste caso, a hipótese desse acidente chega a ser uma agressão intelectual. Não era que a menina, a hipótese primeiro levantada, não era que alguém tinha chegado na casa, entrado, aberto a porta, jogado a menina, saído, trancado a porta, não era isso que estavam cogitando? A primeira tese agora, foi essa. Agora não é mais essa. Só querendo fazer uma colocação, o doutor Tardelli falou uma coisa importante, que parece que no livro comenta, no chamado acidente doméstico. Acidente é algo que acontece corriqueiramente. Você está andando na sua casa, leva um tombo, bate a cabeça. Uma coisa que pode acontecer. Agora, espera um pouquinho. Você tem uma janela. Com rede. Você tem uma tela. Essa tela foi cortada. E uma pessoa se joga, isso jamais seria um acidente. Então, pela configuração da história, seria uma outra palavra. Seria suicídio. Mas criança de 5 anos, suicídio? Aí que eu quero entrar na história. Porque na história do direito criminal, na história dos casos criminais, a doutora Júnior está aqui para poder dizer, uma criança de 5 anos, eu nunca vi na vida um histórico de uma criança que comete suicídio. Por quê? Porque a criança ela não tem noção nem do que é a morte. Ela ainda não está formada na mente dela o que seria uma morte. Então nós temos que distinguir o que é um acidente doméstico. Exemplo, um apartamento alto que tem uma sacada que não tem a tela. Claro. A criança se debruça e a criança cai. Acidente, aconteceu um acidente. Agora, você tem uma tela, alguém ou a própria criança pega uma tesoura. Uma criancinha de 5 anos, a Isabela, será que teria força para apertar uma tesoura numa tela grossa? Porque todos nós sabemos que essa tela é uma tela é apropriada contra a criança, para então, não ter esse tipo de... Eu já discordo do termo acidente doméstico. Para mim, estudioso no assunto, escrevi 7 livros, livros do Brasil no exterior. A gente está aqui para falar coisa séria. Com certeza. Então, não é acidente. Seria, a visão de outra pessoa, um suicídio. Quer dizer, uma criança de 5 anos cometer suicídio. Para mim, é uma novidade que no âmbito jurídico, penal, investigativo, ainda você não viu. Desconheço. Doutora Júnior. Existem, sim, crianças, infelizmente, que em quadros gravíssimos de depressão... Mas de 5 anos? Até com 4. Não é? Existem. Mas não é o caso. Essa menina estava brincando no supermercado, não tem nenhum histórico de quadro depressivo. Isso eu falo em casos gravíssimos, mas vem cá, crianças hospitalizadas. Mas, doutora Júnior, e o tempo? Porque foram, acho que... Quantos minutos foram? 5 minutos, não é isso? O tempo nós... Você sabe que eu gosto de detalhes, 3 minutos? Né? Eu gosto de detalhes. Como é que vai achar uma tesourona? Tem todo um, né? O detalhe do tempo é muito importante. O crime se deu dia 28 de março. O veículo do Alexandre, ele estacionou no estacionamento às 23 horas, 36 minutos e 11 segundos. Por que existe a data, o horário preciso? Porque ele desligou o navegador do carro. Então, a perícia da polícia constatou. O que aconteceu? Às 23 horas e 49 minutos, a perícia, na hora da reconstituição, previu esse horário onde a menina caiu. Olha que interessante. Às 23 horas e 49 minutos, a menina caiu. Depois de 1 minuto, o morador do apartamento 12
ouve aquele barulho, vê a menininha, a pequena Isabela, caída ao chão, e ele pega o telefone e liga para quem? Ligou para o 90, pedindo socorro. O vizinho lá de baixo, apartamento 12. 1 minuto depois da queda de Isabela do 6º andar. Foi rapidamente. Só que nesse exato momento, o pai da menina já estava lá embaixo. 1 minuto. Então, para a polícia, para os 2 delegados do 9º DP na época, eles colocam o casal, juntamente com o Dr. Francisco Sembranelli, colocam o casal na cena do crime, no momento em que a menina é lançada. Ah, porque, eu entendi, porque na realidade ele disse que ele não estava lá em cima, certo? Mas ele estava lá em cima, porque deu tempo dele correr lá para baixo. 1 minuto, 1 minuto. Entendeu? Telefonemas lá do apartamento. E aí, a Ana Carolina Jatobá, após a ligação para o 90, ela faz o quê? Ela faz 2 ligações para os familiares. Tudo isso registrado no inquérito policial com provas que até agora não foram rebatidas e não foram anuladas. Isso é muito importante se colocar. Bom, eu tenho, na realidade, essa obra é uma obra um pouco polêmica, porque agride as famílias. Eu tenho um pedaço que foi escrito no livro, eu queria até mostrar para vocês, e parece que o livro vai, eu acho que vai ser proibido amanhã, uma coisa assim, ou, parece que é isso. Coloca aí um pedacinho dessa obra. Com um certo tom de ironia, o médico Paulo Papandreou contesta todas as hipóteses que explicariam a terrível morte de Isabela Nardoni. Papandreou defende que seria impossível para o pai da menina carregar a filha e subir na cama da garota ao mesmo tempo e depois jogá-la janela abaixo. Segundo o médico, se a intenção era cometer o crime e colocar a culpa em terceira pessoa, então o casal poderia ter esganado a menina sem necessidade de jogá-la pela janela. A minha pergunta é por que esse médico está defendendo tanto um caso que não está terminado? Não, o engraçado é que ele mora, parece que no sul do país. Só para saber, se alguém tem alguma... Não, difícil. Eu acho que ele tem um envolvimento aí, infelizmente, eu não consigo considerá-lo imparcial. Isso. Se ele acha tão difícil carregar uma criança e cortar, você imagina uma criança de 5 anos, não é? Segundo ele, não é uma tentativa de suicídio, mas sim uma tentativa de enxergar o pai, não é? Cortando uma rede dessa é muito mais difícil rápido, ainda. Muito rápido. Tem outro detalhe. Uma criança agilíssima. Olha, eu inclusive vou dizer para os nossos telespectadores que eu tenho aqui uma rede que é exatamente como essas redes de proteção para as crianças terem segurança, não caírem. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a dificuldade que é para cortar uma rede dessa. Não é uma coisa fácil, até porque foi feita para isso, para a proteção da criança. Então não é uma rede que você chega ali, puxa e rasga. E você imagina o número de acidentes que nós teríamos se qualquer criança cortasse isso com uma tesoura. Inclusive, essa rede se apoia, não quebra, é uma rede própria para isso. Luciana, é isso. Tem um detalhe. Se fosse um acidente doméstico ou uma tentativa de suicídio, a pessoa que cortasse essa rede deixaria ali próximo o quê? A faca. Mas não, a pessoa corta e esconde e guarda uma faca. Eu te pergunto, isso é factível? Mas e não foi cortada também com uma tesoura e uma faca? Não teve então, uma a tesoura e a assim? faca, mas foram guardadas. A polícia que fez um trabalho de levantamento de local, não estava ali, que localiza esses 2 instrumentos que estavam guardados. Então, uma pessoa que quer cometer suicídio, ela corta, pega a faca e a tesoura e joga em qualquer lugar. Não, foi guardado, estavam guardados. Eu não sabia desse detalhe, quer dizer, não estava ali do lado. Um acidente, Nordelo. Como é que uma criança lembra, antes de enxergar meu pai, se eu estou tão desesperada para olhar meu pai lá embaixo, como é que eu vou guardar uma tesoura, guardar uma faca? Isso não tem sentido. E a tal tesoura e a tal faca foram encontradas? Foram encontradas. E tinha as impressões digitais? Não foi localizado, porque a impressão digital não é uma coisa muito fácil de se deixar em qualquer local. Tá? Depende muito se a faca é feita de cabo de exemplo de plástico. O plástico dificilmente vai pegar uma impressão. Tá? Outro fato interessante. O médico que escreveu esse livro, que eu prefiro nem falar o nome do médico, nem falar o nome da obra, para não dar propaganda, não fazer publicidade. A minha pergunta é o seguinte. Para você discutir de criminalística, até onde eu sei, você tem que fazer um curso de engenharia, alguma coisa que o valha,